A fábrica de livro oferece Quem Mexeu no Meu Queijo, resumo. Se você apoia esse canal, se inscreva, deixe seu like e ajude nosso canal a continuar crescendo e levando conhecimento a muitas pessoas. Em Quem Mexeu no Meu Queijo, o autor conta uma história sobre 4 personagens, 2 ratos e 2 duendes, que vivem em um labirinto numa eterna busca por um queijo. O queijo é uma metáfora daquilo que desejamos na vida, seja dinheiro, um relacionamento, um bom emprego, paz espiritual, saúde, tudo que nos faz felizes. O labirinto é onde as pessoas procuram por essas coisas, seja a empresa onde se trabalha, comunidade ou a família na qual se vive. O queijo representa aquilo que você quer e o labirinto representa as dificuldades que você vai enfrentar para conseguir. No resumo, você aprenderá como lidar com a mudança para viver menos estressado e ter mais sucesso no trabalho e na vida pessoal, através de ensinamentos que podem ficar para a sua vida toda. Sniff e Scurry são ratos e Hen e Haw, duendes. Toda manhã eles colocavam suas roupas de corrida e saíam à procura de um queijo em um grande labirinto. Enquanto os ratos agiam por instinto, os duendes usavam seus cérebros mais desenvolvidos para pensar a respeito dos caminhos escolhidos. Mesmo assim, certo dia, todos os 4 encontraram o grande posto C, lotado de queijo. E a partir daquele momento, os duendes começaram a acordar mais tarde e começaram a ir até o posto C com calma, confiantes de que o queijo estaria lá pelo resto de suas vidas. Hen e Haw chegaram até a se mudar para perto do posto C, criando ali uma nova vida social, porque assim se sentiam seguros e satisfeitos. Já os ratos, por outro lado, continuaram a acordar cedo diariamente, passando sempre pelo mesmo caminho. Eles chegavam ao posto C, tiravam seus tênis e os penduravam no pescoço, preparados para correr quando fosse preciso. Era só depois disso que aproveitavam o queijo. Esse início mostra a rotina de vida dos personagens. Todos veem o queijo como uma fonte de comodidade, afinal, é isso que eles buscavam. Do mesmo jeito, pense em você. Qual é o seu queijo? O que te dá segurança e conforto? Onde você se apoia? O que você toma como certo na sua vida? Enquanto Hen e Haw sempre chegavam ao posto C e comiam um queijo agarrando-se a ele como se fizesse parte de suas identidades, com até certa arrogância, Sniff e Scurry sempre farejavam o queijo e inspecionavam todas as áreas do posto C. E assim eles percebiam que o estoque estava diminuindo. Foi então que certo dia o queijo acabou, o que não foi uma surpresa para os 2 ratinhos, que colocaram seus tênis de corrida e saíram à procura de um novo local. Hen e Haw, por outro lado, ficaram perplexos. Eles sempre chegavam mais tarde e pensaram que alguém havia mexido no queijo deles. Enquanto Hen ficou furioso, gritando que aquilo não era justo, Haw não foi capaz de agir, mantendo-se estático. O fato é que mudanças sempre acontecerão, sejam elas impostas pelas circunstâncias ou até buscadas por você mesmo. Por isso, depois de perceber qual é a sua fonte de segurança, não se permita considerar que ela nunca mudará. Analise constantemente, conhecendo seus arredores, procurando por sinais de alguma coisa que possa vir a acontecer. Quanto mais atento você estiver para as mudanças, menos elas irão impactar e abalar a sua vida. Depois do ocorrido, os duendes continuaram a visitar o posto C na esperança de que o queijo estaria lá novamente. Eles pensaram que aquilo poderia ser um problema passageiro e que logo alguém iria repor o estoque. Dessa forma, Hen e Haw chegavam cedo no posto C e lá permaneciam sentados até que voltassem bem mais tarde para casa, morrendo de fome. Os ratos, por outro lado, continuaram procurando um novo local e acabaram encontrando o posto N,
onde havia um novo queijo e um estoque muito maior do que havia no posto C. Com o passar do tempo, Hal começou a imaginar onde estariam os dois ratinhos e a própria vontade de explorar o labirinto começou a aumentar. Dessa forma, tentou convencer Hen a deixarem o posto C e buscarem um novo posto, mas Hen dizia que os dois já estavam velhos para isso, que iriam passar vergonha e que o melhor a se fazer era aguardarem uma nova reposição do queijo no posto C. Quando ocorrerem mudanças na sua vida que tirem de você a sua fonte de segurança, aceite-as. Abra mão daquilo que você perdeu, porque se agarrar ao passado é sinônimo de se privar do futuro. Ao invés de ficar preso no que passou, pense no que você pode fazer para melhorar a sua vida. Com o passar do tempo, os duendes começaram a ficar fracos por causa do estresse e da fome. Hal tinha a clareza de que a situação havia chegado no limite e não conseguia mais esperar. Ele compreendeu que era ridículo fazer sempre as mesmas coisas e esperar colher resultados diferentes. Então ele riu de si mesmo. Hen, por outro lado, continuava irritado, triste. Por isso achou ridículo quando presenciou Hal se preparando para enfrentar o labirinto. Sabendo que não conseguiria persuadir seu amigo, Hal, antes de sair novamente pelos corredores, deixou uma mensagem na parede. Abre aspas. Se você não mudar, morrerá. Fecha aspas. Mesmo inseguro, Hal sabia que melhor do que sentar e esperar era partir em busca de um novo local. O único jeito de superar as perdas é olhando para frente. Portanto, elabore novos planos e saia do lugar. Enquanto andava pelo labirinto, Hal percebeu que ele mesmo já não era mais o mesmo, pois estava fraco e não tinha mais o gás de tempos anteriores. Para piorar sua situação, ele se deparou com corredores escuros e ficou com medo. Para ele, seria mais fácil retornar para caminhos que conhecia bem. Mas, ao mesmo tempo, Hal também sabia que a única maneira de encontrar um novo queijo era explorando novos lugares, onde ele nunca havia percorrido. Por isso, perguntou para si mesmo o que faria se não sentisse medo. A resposta estava clara: seguir por uma nova direção, e foi isso que Hal fez. Pouco tempo depois, Hal começou a se sentir bem. Ele achou aquilo curioso, afinal ele não tinha nenhum queijo e não sabia para onde iria. Ele percebeu que essa era a sensação de liberdade que estava do outro lado do medo. Além disso, Hal entendeu que não é preciso acabar com o medo para superá-lo. É só seguir em frente, mesmo com muito medo. O fato é que o medo é uma grande causa da paralisação e acaba se tornando uma desculpa para que você permaneça na sua zona de conforto. Então, primeiramente, perceba o medo, saiba que ele existe. Em seguida, aceite-o e pergunte se ele realmente é tão ruim assim. Qual é a pior coisa que pode acontecer? O que você faria se essa pior coisa acontecesse? Previna-se da melhor forma que você puder e siga em frente. Enquanto procurava um novo local, Hal passou muitos dias sem encontrar nada, e em vários deles se sentiu extremamente solitário. Ele quis que Hen estivesse com ele e até pensou em voltar para o posto C. Só que voltar significaria abandonar a jornada. Ele percebeu que se quisesse a companhia de Hen, teria que se adaptar à rotina dele. Sendo assim, Hal percebeu que muitas vezes o caminho é apenas seu e cabe apenas a você trilhá-lo. A verdade é que quando você começa a procurar por aquilo que quer, é normal que você se distancie daqueles que não compartilham da sua busca. Enquanto caminhava, Hal sentia que vagava sem rumo pelos corredores. Ele começou a perceber que esse sentimento o desmotivava e por isso tratou de imaginar o seu destino. Ele pensou em um grande salão, cheio de seus queijos preferidos, e imaginou saboreando cada um deles. Como disse Lewis Carroll, abre aspas, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, fecha aspas. Portanto, ter um objetivo a seguir não traz apenas esperança,
mas deixa você mais atento para perceber as pistas que apontam o melhor caminho e gera mais embalo. Quando via a situação de longe, Hal percebia o quão ridículos eram seus pensamentos negativos e ria de sua própria insegurança. Portanto, não se leve tão a sério. Dê alguns passos para trás e enxergue o panorama completo. Ria dos seus defeitos. Essa é a melhor maneira para assumir os seus erros e mudá-los. Depois de procurar muito, Hal encontrou um posto de queijo promissor. Mas quando chegou lá, percebeu que estava vazio. Toda a sua busca teria sido em vão. Hal riu da preocupação e continuou a andar. Logo depois, Hal encontrou um novo posto, que também estava vazio, mas Hal não se deixou abalar e continuou sua busca. Os fracassos são naturais. Os sucessos instantâneos são raros. Quando aprende com seus tropeços e desilusões, você se prepara cada vez mais para chegar aonde quer. Em um determinado momento, Hal voltou para o posto C e ofereceu o novo queijo para Hen, e recusou e disse que não tinha certeza se gostaria daquilo e que o melhor era aguardar pelo queijo antigo. Decepcionado, Hal balançou a cabeça e voltou para o labirinto. Quando você se agarra ao que já tem, ao comum, você se fecha para o novo. Como você saberá se não existe alguma coisa melhor por aí, se você não se dá ao menos uma chance de experimentar? Ele caminhava pelo labirinto sabendo claramente o que queria, mas aproveitava cada passo dado. Hal não se sentia mais fraco e impotente. Suas inseguranças tinham ido embora e o ato de continuar seguindo em frente o dava forças. Esse talvez seja um dos maiores segredos para a felicidade, porque a felicidade nunca está no fim do caminho. Se enquanto você percorre o sucesso, você se esquecer de aproveitar cada passo da caminhada, é provável que você esteja indo para o lugar errado. Refletindo sobre suas mudanças de perspectivas, Hal notava a evolução de suas crenças. Dessa forma, agradeceu por ter mantido a mente aberta e renovado suas crenças, além de se comprometer e jamais tornar suas crenças absolutas, mantendo-se sempre aberto para novos aprendizados. Treinar a capacidade de receber novos estímulos sem recusá-los, procurando entendê-los para avaliar com transparência se fazem sentido ou não, é o único jeito de crescer. Enquanto andava pelo labirinto, Hal registrava seus aprendizados nas paredes, com a esperança de que Hen pudesse se guiar por eles algum dia. Da mesma forma, você, além de ajudar os outros, compartilhar seus aprendizados serve como um lembrete. Ao repetir os seus aprendizados, você nunca mais irá esquecê-los. E, sustentando a reflexão, pode ainda descobrir novas associações. Depois de andar muito, refletir e amadurecer, Hal finalmente conseguiu encontrar o posto N, abarrotado de queijo. Em meio à fartura, Hal encontrou Sniff e Scurry. Na sua vida é preciso persistir, portanto, jamais desista. Ao presenciar Sniff e Scurry aproveitando o posto N, Hal entendeu que poderia aprender alguma coisa com eles. Mesmo que o cérebro dos duendes fosse maravilhoso, permitindo que realizassem façanhas que os ratos jamais imaginariam, ele também era responsável por criar várias barreiras. Existia algo que os ratos faziam melhor, justamente por não pensarem de forma complexa, simplificar as coisas. Dessa forma, ele poderia ter o melhor dos dois lados, sendo flexível, não se confundindo com as crenças assustadoras e se adaptando rápido. Hal também pensou em Hen e até cogitou voltar para o posto C, para levar Hen até o posto N. Mas naquele momento, Hal já tinha entendido que a mudança precisava partir de Hen. Ele precisaria encontrar o próprio caminho, e ninguém poderia fazer isso por ele. Pelo menos, Hal deixaria pistas pelo labirinto. Foi aí que Hal ouviu algo. Alguém se aproximava do posto N. Seria Hen?